Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Olá, boa noite, internet! Vamos começar agora o nosso debate Narrativas Eleitorais. E para este debate, eu elegi, na verdade, alguns especialistas para estar aqui conosco debatendo. E, por ser um debate, ele tem regras, ok? Então eu vou falar aqui logo da primeira regrinha do nosso debate. E a primeira regrinha do nosso debate é a seguinte: cada um dos nossos participantes eleitos vai ter um minutinho, apenas um minuto no máximo, para se apresentar e dizer aqui qual que é a proposta que ele traz para essa conversa e por que, no fim das contas, a gente deve ouvi-la. E é sem direito a réplicas, muito menos tréplicas. Tudo bem, candidatos? Depois nós teremos um tempo aí para perguntas e a Ana Paula, que está aqui conosco, da Narrative, estará no Twitter aqui fazendo a cobertura do Hangout no meu perfil Olavo PO. Eu vou deixar os candidatos se apresentarem e depois eu me apresentarei também. Então, a primeira pessoa que eu queria que se apresentasse aqui, que está participando do nosso debate, é o nosso querido Diego Calegari. Boa noite a todos. Um minuto, Diego. Bom, me apresentar então no meu minuto. Meu nome é Diego Calegari, eu sou o fundador do Politize. Politize é uma organização social que visa levar conhecimento sobre política de forma fácil, divertida, sem vinculações político-partidárias, usando a internet como um veículo de difusão desses conteúdos. Hoje nossa plataforma já conta com mais de 2 milhões de usuários, e a proposta que eu queria discutir aqui com os colegas hoje é a necessidade de fortalecimento da nossa cultura política frente a uma crescente judicialização, criação de leis, enfim, nós nos enterramos em inúmeras leis e isso nunca parece dar conta de resolver o nosso problema. Então, um pouco a discussão é o papel do cidadão, o papel do eleitor nesse processo todo aí. Ok, agora pela ordem, senhor André Tamura. Senhor André Tamura, o senhor está com o microfone desligado. Senhor André Tamura, o senhor está me ouvindo? Tá agora? Agora sim. Opa, muito bem, pode ir lá. Ah, legal. Eu tive um problema com o microfone, eu cheguei um pouquinho depois. Boa noite, pessoal aí que tá assistindo. Boa noite, Olavo. Tá legal, já tá de olho aqui na minha biblioteca. Sempre que ele vem aqui, ele rouba um livro. Bom, eu sou diretor executivo da UIGOV e meu papel, aqui nesse debate, como eu trabalho com capacitação e conhecimento para os servidores públicos, é tentar, de alguma forma, traduzir, quais são essas demandas que os políticos tentam captar da sociedade para depois entregar como serviços públicos, e, de alguma forma, é para que esse ambiente político, governamental, fique um pouco mais claro qual que é o papel do político e qual é o papel das instituições públicas, para o cidadão poder escolher melhor aí quem que vai nos representar politicamente. Valeu. Muito bem, obrigado, senhor André. E agora, seguindo aqui pela ordem, o senhor Leonardo Secchi. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. André, Diego. Eu sou Leonardo Secchi, eu sou professor de administração pública na UDESC, ESAG. Minha formação, trajetória acadêmica é de pesquisador em ciência política e políticas públicas, mas em 2014 eu saí da sala de aula para ser candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina, e o que eu trago hoje para o debate é a proposta do mandato compartilhado. Foi o nosso carro-chefe em 2014, a ideia de fazer com que
o deputado não seja o proprietário do mandato, mas sim que as pessoas que participam do mandato determinem o voto do parlamentar. A ideia de democracia delegada com a democracia digital, em que o representante legislativo ele cede o que tem mais de importante no mandato, que é o poder político, ceder esse poder político para tomar a decisão das pessoas. Então, trazer isso aí para o debate hoje aqui. Candidato, encerrou um minuto, candidato. Corta. Maravilha, gente, muito obrigado. Eu acho que era importante eu trazer agora a segunda regra do debate, que agora não haverá mais nenhuma regra, certo? O papo é livre. A ideia aqui é a gente falar sobre o que nos inquieta em relação aí às eleições. Eu vou falar agora, vou me apresentar. Enfim, eu sou o Olavo da Narrative. E eu convidei, né, o André, o Léo, o Diego, o Calegari são parceiros aí. O Léo eu tô conhecendo agora, né? Mas o Tamur e o Diego já parceiros aí de outras. E muito assim, eu acho que o Tamura traz essa visão aí de quem está procurando transformar esse agente público, que é um cara que pode eventualmente até se tornar candidato, né? Eu vejo que o Diego já traz a visão de quem procura transformar mais a visão do eleitor, né? E eu e o Leonardo, nesse caso, vamos dizer que faz um papel de alguém que já teve a experiência do candidato, e eu sou o cara que o eleitor comum. De certa forma, quando a gente chega nessa época de eleições, eu também trago um pouco dessa minha visão, dessa minha experiência mais profissional, ou técnica, enfim, de ver as mesmas histórias sendo contadas, né? A gente começa a perceber, assim, que tem muito template pronto, assim, que continua se repetindo a cada 4 anos, né? O cara vem com a mesma conversinha, encaixotado do mesmo tipo de discurso, da mesma velha retórica, né? E as coisas não mudam. Isso me inquieta também como profissional, porque eu ajudo as pessoas a justamente contar narrativas mais autênticas, a descobrir inovação, criatividade na forma de contar, mas eu trago também essa inquietação de quem é eleitor e também está meio cansado do mais do mesmo, né? E aí por isso que eu vou até trazer aqui uma experiência, assim, que geralmente quando a gente está falando até de uma eleição agora que é um pleito municipal, é muito comum, principalmente por ter essa questão mais local, você acaba sempre escolhendo alguém, um pouco pelo que a pessoa traz como proposta, como conteúdo, né, ou como narrativa, enfim, mas às vezes um conhecimento que você tem dela, ou às vezes aquele conformismo, o cara já foi prefeito, ou já foi vereador, enfim, ou é meu amigo, alguém me indicou, falou que era bom votar nele, enfim, eu vejo muito isso acontecendo, principalmente nesse tipo de eleições assim mais, né, municipais, mais localizadas. Mas aí eu queria dar aqui um testemunho de alguém que nas eleições passadas escolheu votar numa pessoa que não foi por conhecimento nenhum. Eu já tinha definido alguns critérios na minha cabeça, mas eu fui a partir desses critérios pesquisar e me chamou muito a atenção o conteúdo dessa pessoa e a narrativa que ele estava construindo, né? Que eu até compartilhei aqui no nosso showcase aqui no Hangout. Que é justamente você, Leonardo, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer ao vivo hoje, mas você teve o meu voto naquela oportunidade porque você trouxe, de fato, uma narrativa muito boa ali, até a sua história da sua vida em desenho e outras coisas que você trouxe, criatividade e inovação. Mas a Ana Paula está aqui do meu lado dizendo que nós estamos aqui conversando só entre nós mesmos porque caiu o link do Hangout, é isso? Não tá, ninguém está entrando, por isso que... Mas tem 3 ali, mas 3 somos nós, é isso? Tem alguém, mas esses 3 viewers aqui, alguém que está participando com a gente? Ou não? Tá bom, ok. O que você diz? A diretora tem que me dizer aqui, diretora, eu continuo, não continuo, atenção, direção, cadê? Ó, agora subiu para 4, então deve ter gente assistindo. Se tem alguém aí, dá um sinal aí, um alô, alguém escreveu hahaha. Mas isso fica depois gravado também? Entrou. Fica gravado, enfim. Então legal. Vamos seguir. Mas aí falando isso, assim, que me chamou a atenção justamente a tua proposta, o teu conteúdo, a tua narrativa. E aí, é o que eu queria saber, assim, hoje, mas apesar disso, isso também não foi suficiente para você se eleger, porque de certa forma esses cacifes que não dependem justamente do que a pessoa traz como proposta ainda pesam muito. E aí eu quero saber, assim, hoje em dia, né, com as redes sociais, com essa consciência nova que está emergindo aí, até com iniciativas como Politize, as pessoas mais educadas, mais conscientes e tudo mais, tu acha que ainda vai continuar pesando só cacife, só QI, só o cara que conhece, o outro que tenha os trâmites, ou vai pesar mais a proposta, o que ele tem para contar, a história que ele tem?
Eu acredito que isso é que nem um gelo derretendo, né? Hoje ainda o gelo está muito consolidado e compacto, todo mundo ainda vota, a máquina partidária funciona, o dinheiro funciona e realmente quem tem máquina, estrutura, realmente vence as eleições. Principalmente para deputado, para senador, então, é uma coisa extraordinária para governo. Mas, aos poucos, eu acredito que, as redes sociais estão baixando muito o custo de campanha. 2, as pessoas, como você mesmo falou, estão cada vez mais educadas, e daí a questão do conteúdo, a questão da narrativa, eu acho que muito bacana essa pegada de vocês, porque a narrativa, ela realmente tem que ter um começo, meio e fim e uma coerência, né? Então, a narrativa do candidato, eu acredito que ao longo do tempo, esse é o processo de educação política, né? Então, se hoje não acontece ainda, daqui a pouco a gente vence essa barreira. Daqui a 4, 6, 8 anos, aos poucos as pessoas vão começar a votar mais, e daqui a 30 anos é possível que pessoas sem estrutura possam se eleger realmente para os cargos mais altos do Legislativo, Executivo Nacional. E de certa forma que eu vejo que assim, o que a pessoa começa a ficar mais fácil, talvez imperceptível, aquela aproximação meio intencional, assim, quando a gente começa chegando nessa época, a perceber a pessoa fazendo movimentos em direção a trazer uma série de ideias, enfim, mas sem necessariamente isso ter lastro na história dela, né? Porque nós estamos num período que hoje você investiga tudo sobre a vida de alguém, assim, né? Tudo mais fácil, mais simples, mais transparente, né? Uhum. E aí a perceber essas aproximações, esses movimentos acaba sendo mais fácil, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia, como você falou, transparência, enfim, as pessoas estão cada vez... tem que ter algum elemento diferenciador dessas pessoas que são candidatas, né? E é claro que 50%, 60% das pessoas ainda vai votar trocando por alguma coisa, até dinheiro, enfim, mas ao longo do tempo as pessoas... Também tem uma questão de inteligência do próprio candidato, né, ou do partido, né, de focar também naqueles nichos em que tem condições de agregar mais votos, né? Não adianta, às vezes, você gastar energia com certos setores que não são adequados para uma certa narrativa. Talvez a narrativa é localizada, eu quero aquele deputado que traga o benefício para o meu bairro ou para a minha cidade. Eles querem uma questão mais distributiva, individual, e não um interesse geral, né? Então, é saber realmente também se posicionar, né? É uma questão de marketing político, posicionamento do candidato frente a essas diferenças sociográficas aí. Porque senão a gente vê às vezes muito esses discursos genéricos, né? Essa coisa de, não, vamos trabalhar pela saúde, o saneamento, a educação, e tudo cai numa vala comum, né? Eu acho que o candidato, ele se diferenciando, né, e às vezes ele vai para uma pauta específica, o candidato que defende a pauta gay e homossexual, o candidato que defende a aprovação da maconha, enfim, é a questão também de nichos, onde que a pessoa vai se localizar, né? Todos eles têm um conteúdo a propor, né? E na nossa proposta ali do mandato compartilhado era um conteúdo de radicalização da democracia, o retorno do poder das pessoas na questão do deputado. E a minha felicidade, né, mesmo não se elegendo, a felicidade é ver hoje, eu estou acompanhando, temos um grupo de WhatsApp aqui que criamos, 61 pessoas no Brasil usando a estratégia de um mandato compartilhado em várias candidaturas municipais, né, em todos os estados, aí, desde do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Alagoas, em todo São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas abraçando o mandato compartilhado, percebendo que essa pode ser realmente um diferencial para a política do século XXI. Interessante, né? Isso é um caso assim, de inovação aberta na política. Assim, foi uma ideia que você trouxe, mas não é algo isso que a gente ainda vê, as pessoas querendo se apropriar muito, né? E colar muito a sua imagem a determinada ideia, e aí isso fica difícil de, às vezes, produzir uma inovação, né? O que você acha aí, Diego? Tá podendo entrar na participação, assim, a gente vive uma crise de representatividade em nível mundial, né? Não é só no Brasil, não. A gente pensa, aqui no Brasil está vivendo uma crise de representatividade, os nossos deputados, nossos senadores não nos representam, mas no mundo inteiro o sentimento é esse.
Porque o tempo do mundo é muito mais rápido que o tempo da política, né? Hoje o mundo ele é muito ágil, a gente quer respostas rápidas, a gente quer um retorno imediato das nossas demandas, e o tempo da política é outro, né? Ele ainda é um tempo das instituições antigas, que foram projetadas para um mundo muito mais lento, onde a representação se dava através desses elos, chamados parlamentares, ou chamados, enfim, prefeitos, o que for, e a gente já vê que hoje, com o advento das tecnologias da comunicação e informação, especialmente digitais, se abre outras possibilidades de participação e interação política, né? Então, eu acho que um pouco o que o SEC traz na proposta dos co-deputados ou co-vereadores, enfim, é uma ideia de a gente quebrar um pouco esse paradigma que só existe uma forma de fazer política, né? Que é a forma que foi criada basicamente há 250 anos atrás, né? De forma mais estruturada. Então, eu acho que hoje existe um espaço grande para a gente discutir como qualificar o processo político usando tecnologias da informação e da comunicação de modo a tornar, não quebrar a democracia representativa, mas qualificar ela trazendo elementos daquilo que outrora foi chamado de democracia direta, né? E criando nesse meio termo aí um que a gente chama de democracia participativa, algo que combina os elementos da representação. Você precisa ter um deputado, você precisa ter um senador, você precisa ter um vereador, não tem como prescindir dessas figuras, mas ao invés de depositar um voto e dar para esse cara a carta branca para ele fazer o que ele quiser durante 4 anos, a gente pode começar a criar outras estruturas de trabalho sem que isso exija que eu tenha que ir fisicamente para um lugar todos os dias conversar com o meu vereador. Isso olha aqui, a gente está fazendo um bate-papo agora pela internet, estamos trocando ideia, e por que os nossos representantes políticos não podem construir os seus mandatos dessa maneira também, né? Ouvindo, envolvendo, trazendo junto. Então, um pouquinho, acho que do que eu queria comentar sobre a experiência dos co-deputados, vem muito na minha cabeça essa ideia de inovar. Acho que o André pode falar muito de inovação em governo, inovação do setor público, né? E já passo a bola para ele, porque a gente tem uma demanda grande para que o tempo da política seja um pouco mais próximo do nosso tempo e não seja algo tão anacrônico, tão fora do que a gente espera, né? É, muito legal. Muito legal, Calegari, aproveitar o gancho, né, para falar essa questão da inovação, né, existe um esforço também para capacitar esses políticos para que lidem de uma forma diferente com essas tecnologias, né, porque quando fala de inovação não é digitalizar os processos políticos que está aí, essa mesma coisa, né. O que essas ferramentas permitem é que se crie algo realmente que ainda não está tão claro, ainda estão testando, e cada vez mais estão testando isso, né, o SEC é um exemplo disso. Esse ano em São Paulo teve muito forte o movimento da bancada ativista, né, que um grupo de vários candidatos se reuniram com uma visão totalmente nova, né, obviamente o viés deles é um pouco mais a um determinado grupo, mas eles se demonstraram mesmo muito dispostos a tentar inovar, a fazer diferente, né. Vale lembrar que a gente já está há quase 20 anos no século XXI e ainda achando que ele vai chegar como um milagre, né? E não é isso, é muito trabalho a ser feito. Uma fala de uma assessora de um candidato muito famoso, um senador muito famoso, nos apontou uma coisa muito interessante, que assim, o político hoje, quando ele é eleito, ele tem que ter uma cabeça de gestor público, né? Isso é um fato que às vezes é pouco evidenciado pelos próprios pelos próprios candidatos que são eleitos, né, eles acham que política é uma coisa e o governo é outra coisa, né, tem que haver uma sinergia maior e hoje as tecnologias estão permitindo isso. E Tamura, será que porque às vezes parece, a impressão que dá é que existe um receio de se entrar nesses temas. Eu vejo que isso já está mudando, assim, mesmo nas eleições municipais a gente vê candidatos falando em gestão, né, porque assim, tu fala em gestão, aí a pessoa já acha que isso é um termo muito longe da população, então às vezes a pessoa prefere cair nas historinhas ou nas narrativas mais, né, com termos mais populares. Não, vamos fazer essa linguagem. Melhorar a saúde. Na verdade, nós não estamos nem dizendo de fazer uma linguagem técnica e difícil, mas por que não tentar traduzir isso para as pessoas? Mesmo tentar aproximar, mas contar como às vezes ter uma visão um pouco mais técnica, de longo prazo, enfim, é importante, né, e tentar fazer as pessoas participarem dessa construção, como a gente tem visto, o caso aqui como o Diego trouxe, assim, o tempo é outro, então assim, não adianta a gente achar que a coisa é unidirecional, né, que eu que crio a informação, eu que dissemino, eu que digo o meu jeito.
mas eu vou, às vezes, co-criando isso com as pessoas, construindo as narrativas de outras formas nas redes sociais e levantando bandeiras e causas, e aí com isso eu vou também sentindo como está as pessoas que poderiam votar em mim, poderiam se juntar a essa comunidade para me levar para um cargo eletivo, e isso vai impactar com certeza no momento da eleição, que é apenas um timing da tua comunicação que é mais evidenciada, em construir narrativas melhores e mais autênticas, que expressem de fato o que tu acredita, né? Sim, sim, até esse método, né, especialmente nesses últimos 4 anos, caiu por terra, né, o pessoal na época de eleição vem falar comigo, me manda vídeo, me manda não sei o quê, aí passa 4 anos sem ter contato nenhum, some, daí agora volta, né, agora a maioria não, mas grande parte dos candidatos, dos políticos, eles mantiveram algum tipo de comunicação, através simplesmente de uma página numa rede social, talvez, né, e de alguma forma isso estreita o relacionamento e já automaticamente o negócio vira uma construção de alguma proposta, né, participação, colaboração, também não é fácil, né, mesmo que todos queiram fazer, queiram participar, não é sempre que o negócio encaixa, que é fácil viabilizar algo que seja positivo e que as duas partes queiram, eleitor e candidato, né. A gente tem que ter, como eu falei anteriormente, um esforço muito grande para aprender a usar direito isso aqui, né? O celular não sabe se eu sou o candidato, se eu sou o gestor público, se eu sou um bandido, se eu sou o eleitor, né? Como é que a gente vai se unir em torno dessas tecnologias para produzir melhores resultados, né? Melhores histórias, diferentes dessas que estão aí, né? Não tem nenhum candidato levantando a bandeira contra a saúde. Eu sou contra a saúde, né? Eu sou contra a educação. Isso nunca vai existir, né? Ao mesmo tempo, a história não pode ficar vazia, né? Um discurso que tal. Mas se algo aconteceu na trajetória dele, onde em algum momento ele foi incoerente, isso vai ficar totalmente exposto. Então, de certa forma, evidente, exatamente. O que não quer dizer que ele não possa errar, que ele não possa, enfim, aí é o caso dele também, isso é totalmente storytelling, né? Você abraçar vulnerabilidades. E as pessoas também vão se identificar e criar empatia com aquele momento em que aconteceu isso, que isso não deu muito certo. Agora teve aquele caso até do prefeito do Rio, que apareceu falando um monte de absurdo lá para uma moradora, né, e tal, falando um monte de palavrão, enfim, e aquilo, como é que aconteceu? Ele foi ali totalmente ele, né, como ele dialoga, como inclusive a gente já viu até num áudio que ele teve uma outra vez aí com algum político, não sei se um áudio dele com o ex-presidente, enfim, como é que num momento como esse ele pode abraçar essa vulnerabilidade dele de umas certas horas ele falar palavrão demais e de repente não ter sido adequado para aquele momento, mas ok, não foi adequado, mas e agora? Como é que você faz? O vídeo tem 1 ano, de repente agora esse troço estourou, como é que ele já podia ter trabalhado isso de forma mais transparente? Vai, Sec, vai você nessa? Quer me dar aí, eu posso seguir. Como Então, é que pessoal, seria acabaram as regras agora, todo mundo essa crise? Pode falar, senão eu vou pegar o microfone aqui. Só para lembrar que o cara vai ficar discursando aqui. Eu também votei na época. Tá no mudo, na época eu votei no SEC. Não, eu estava aqui no mudo. Aproveitando aí a deixa, a questão das narrativas, não sei se vocês estão acompanhando a propaganda eleitoral, mas o candidato aqui um dos candidatos aqui da cidade foi muito criticado por ter a voz fina e a voz ruim. A primeira inserção dele foi exatamente se apresentar como o underdog, né? Aquele coitado que tem aquela voz e que isso ali machucou ele, que apesar da dificuldade, ele vai superar essa dificuldade para conseguir chegar lá, né? Então, às vezes, como você falou, a narrativa ela pode ser contrária, mas jogar a favor a partir de uma outra forma de encarar e de se apresentar para o público, né? Não como defeito, mas como um elemento de superação. Acho interessante. Que é uma fraqueza que todo mundo tem em algum nível de algo, assim. Então, só que tudo tem os dois lados, né? Então você tem que abraçar os dois, não tentar esconder, né? E foi até uma abordagem bem interessante, assim, né? A gente tem uma outra candidata que também tem essa vulnerabilidade, mas a gente nunca viu isso muito exposto, né? Verdade. Prefere mais meio que tentar passar por cima, e não, de repente coloca, né? Enfim, se você às vezes pode até estar ensinando, eu por exemplo, às vezes
dou curso sobre como você pode falar melhor em público. Eu sou de longe assim, um cara muito exemplo de falar em público. Eu conto inclusive a história da minha primeira apresentação em público, que foi uma tragédia. Eu tive branco, 30 segundos, que pareciam 3 horas, e não lembrava o que tinha a falar. Eu tinha 10 anos, né? E depois eu me livrei até do vídeo, assim, ficou um trauma de infância. E aí hoje eu falo sobre isso. Mas é algo que a gente vai aprendendo. E como é que o político pode mostrar que ele é um cara que está em constante evolução, que é humano, que não está ali agora, virou o cara que vai salvar a cidade pelos próximos 4 anos? Eu acho que, tentando problematizar numa outra perspectiva, o político é um vendedor de si mesmo, né? E aí, infelizmente, num país com baixo nível de cultura política como o nosso, o que as pessoas estão querendo comprar não é um produto muito qualificado, tá? Acho que a gente tem que ser bem franco, a gente já acompanha a campanha, sabe que o nível, né, o nível é muito baixo, assim, né, da exigência da população em relação ao candidato. Existe ainda uma visão muito autocentrada, né, no interesse do eu, né, o mais personalista possível e muito menos coletivo, né. Então, tem um documentário muito legal que eu recomendo para todos que puderem assistir, que é o De Porta em Porta, que mostra muito isso, uma campanha no interior de Pernambuco, e que não é nem um pouco diferente de qualquer campanha no interior de qualquer lugar do Brasil, que mostra que apesar de a gente estar falando dessas evoluções tecnológicas e que necessidade de novas narrativas, e o discurso está desgastado, eu vou dar saúde, educação, blá blá blá, aquela regurgitação de promessas genéricas, apesar disso estar desgastado entre um segmento da população, tem vários outros segmentos, e aí não necessariamente tem a ver com classe socioeconômica só, que o que vale ainda é o cara que vai me dar um carguinho, que vai conseguir o meu bujãozinho de gás. Então, a compra de votos na eleição ela é brutal ainda no Brasil, né? Então, como que a gente também consegue começar a qualificar esse discurso do eleitor também, né? Não só do candidato, porque o candidato ele é um reflexo do eleitor, né? Então, a gente no Politize tenta muito trabalhar isso também, né? Qual é a narrativa que o nosso eleitor tem enquanto cidadão, o que ele exige, o que ele quer de verdade, né? Porque a verdade é essa, né? As exigências são muito precárias, assim, são exigências de baixo nível na média. Então, a gente tem que buscar começar a trabalhar essa perspectiva de evolução também, né? Do que o nosso eleitor está exigindo. Porque o candidato vai sempre prometer aquilo que ele achar que tiver mais chance de ele conseguir o voto, ponto. Isso é a política aqui no Brasil, é na Alemanha, na Dinamarca, em qualquer lugar. O político, ele fala aquilo que ele exatamente acha que tem que ser falado para ele conseguir aquele voto. E aí, claro, as convicções ideológicas influenciam muito o que ele vai falar, o conteúdo dele, mas, sem dúvida, o discurso está muito permeado por esse objetivo do voto, o objetivo eleitoral, que é o que dá o ingresso ou mantém ele lá dentro para até fazer o trabalho dele. Se ele é um cara, né, bem intencionado, que tem uma pauta propositiva, que tem capacidade, ele mesmo assim vai ter que passar pelo crivo do voto. Então a gente vê que hoje é muito difícil ser político. Acho que o SEC teve uma experiência direta, né, com um discurso diferente, com uma proposta diferente, e ser bem sucedido num pleito, né, e conseguir ganhar a eleição e ir assumir o mandato, né. A gente vê uma miríade de candidatos da política mais antiga possível, prometendo as coisas mais absurdas possíveis e se elegendo. A gente vê muita gente querendo fazer diferente que ainda não consegue se eleger. Então, eu acho que há uma necessidade de qualificar esse discurso, tanto no que tange ao conteúdo, a gente realmente conseguir qualificar esse conteúdo, quanto à forma, né? A forma como ele é veiculado, a forma como ele é colocado, que há muita desinformação naquilo que é proposto também pelos candidatos. Vocês acham, bem legal, vocês acham que principalmente essas eleições que estão em andamento agora, vocês sentiram que esse pode ser um caminho interessante, né? Porque tiveram algumas mudanças, né? Até restrições de investimentos, enfim, até o critério principal, né? Que ficou claro, não pode mais ter investimento de empresas, né? Enfim, você acha que essas, vou chamar de melhorias incrementais, usando um discurso da inovação aqui, você acha que isso é um caminho interessante ou assim, a solução só vai ser uma disrupção completa mesmo, né? Usei dois discursos da moda só para a gente parecer moderninho aqui. Vocês acham que essas melhorias assim que são feitas aos poucos, isso pode funcionar ou não? Sempre fizeram essas melhorias e nunca mudou nada, assim? Como vocês avaliam essa questão? Assim? Eu vi com bons olhos a princípio. A expectativa para mim em termos de resultados, né? Mas
Sim. A ideia é boa, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se... Eu tenho uma opinião muito forte, sim, sabe? Eu acho que são duas questões... Eu vou separar a pergunta em dois. Eu acho que sim, melhorias incrementais ajudam no longo prazo, mas existem dois problemas aí. Um, que no Brasil a gente olha a melhoria como melhoria sempre de lei, né? E a lei não resolve os nossos problemas, não tem dado conta. A judicialização na coisa pública é cada vez maior e simplesmente não. As leis não estão dando as respostas que a gente precisa para as mudanças que a gente precisa fazer. Então, eu acho que tem um elemento aí desse depósito de esperança que a gente coloca na formalidade, né, nas leis, nos institutos, nas regras, enquanto que, na verdade, do outro lado tem um ser humano que, independente das regras, vai se comportar de uma certa maneira. E eu acho que realmente aí, independente, né, de falar de formal ou informal, eu acredito sim que há uma necessidade de evolução contínua, né? Não existe muita ruptura, né? Quando a gente fala de grandes mudanças sociais, a gente tem que ir construindo uma lógica de escada, né? É muito difícil você saltar de um estágio de maturidade política para um outro totalmente diferente. Isso nunca aconteceu na humanidade. Se você for olhar a história de todas as sociedades hoje politicamente maduras, elas passaram por uma sucessão de eventos. Agora, sobre a reforma política, eu tenho uma opinião bastante crítica, na verdade. Eu acho que esta reforma política última que foi feita, ela foi aí falando narrativa, foi uma narrativa muito melindrosa, assim, na verdade. No calor de exigência da população por reforma política, se aprovou uma reforma que diminuiu o tempo de campanha, ou seja, diminuiu a chance dos novos entrarem na política, reforçando a chance de quem já está lá, eliminou o financiamento empresarial, que eu acho uma coisa boa, pessoalmente, mas também não deu uma clareza de como vamos fazer campanha com o fundo partidário, que se você fosse dividir o fundo partidário pelo número de candidatos no Brasil, você teria algo em torno de alguns centavos por candidato, então é óbvio que as pessoas não vão fazer campanha com esse dinheiro, vai ter um outro dinheiro em algum lugar, e vem toda a história do Caixa 2 que a gente ainda não conseguiu resolver. Então eu acho que assim, há realmente uma dificuldade no Brasil, e aí eu acho que a questão que o André traz é muito importante, é que não há um consenso de qual é a reforma que a gente quer e por que não há um consenso, porque a gente não se faz a pergunta do porquê que a gente está reformando. A gente fala em reforma sem se perguntar por quê ou o que a gente quer mudar, né? Eu quero melhorar isso, então qual é a reforma necessária? A gente salta para falar na reforma, né? A reforma política a reforma pô, eu vejo que abre muita margem para acontecer situações como essa, né? Ao calor do momento, vai lá um congresso mega conservador, tendo na presidência um cara que, né, vamos lá, conjunto de valores bastante questionável, e faz uma reforma que, na verdade, vai garantir que os caras que já estão na política vão continuar, porque 35 dias de campanha é hercúleo para um candidato novo entrar e conseguir fazer campanha e colocar o nome dele em pauta, né? Então eu acho que realmente é uma provocação importante essa, e a minha opinião é que a gente tem que começar a discutir, né, no Brasil, para onde a gente quer ir, quais são os problemas que a gente quer resolver, e aí vamos discutir quais são as reformas que a gente precisa fazer, né? Porque a gente salta muito para a questão de discutir se vai mudar a coligação voto distrital, se é não sei o que, tá, mas para quê, né? Então o negócio do porquê eu acho que é bem importante. O SEC talvez vai ter uma opinião diferente, não sei, ou parecida, né? A reforma política virou vários puxadinhas, né? Então fazendo essa reforma aí tá para uma pinturinha de fachada, essa reforma aí, né? né? Não muda muita coisa. Eu também acho que não houve uma reforma política, houve só mudanças incrementais, concordo com o André nisso. Essa questão do financiamento individual, evitando o financiamento por PJ foi positivo, concordo que a questão ali da redução do tempo de TV tem efeitos deletérios sobre quem está querendo se propor como novo candidato, mas assim, eu acho que a grande reforma política no Brasil, ela é difícil de acontecer exatamente porque as pessoas que estão colocadas para fazer a reforma política são exatamente as pessoas que são as beneficiárias ou prejudicadas por essa reforma política. Então, a ideia de fazer com que o policy maker, ou seja, o fazedor dessa política pública, seja diferente do destinatário, seja aquela ideia de uma constituinte exclusiva,
voltada pela sociedade civil, né? Você pega as universidades, pega o OAB, pega o Ministério Público, pega, enfim, o Politize, pega os vários atores sociais que existem no Brasil para fazer uma reforma política com força de lei sobre o parlamento, daí sim acho que a gente tem um pouco mais de chance, né, porque realmente, se a gente vai de novo para uma nova tentativa, os partidos pequenos evitando alguns tipos de reforma, partidos grandes um outro, e cada um com a sua agenda de reforma política, nós vamos chegar mais uma vez numa situação ou de impasse, ou então de aprovação de coisas mais absurdas ainda aí pela frente, né. Então acho que o encaminhamento de constituinte exclusiva pode ser uma alternativa a esse impasse, e claro, isso depende de muita pressão popular, né, as pessoas elas se mobilizarem em tudo isso, fazer um trabalho de advocacy forte para que isso aconteça realmente e tire isso das mãos dos nossos congressistas. Isso sim seria uma baita de uma disrupção, né? Conseguir fazer uma constituinte da sociedade para mudar alguma coisa. Não tenho dúvida que teria um efeito muito mais profundo assim, de mudança, e seria realmente muito disruptivo. E aí eu fico pensando uma coisa, assim, entre as questões, até toda essa questão partidária, né, esse monte de partido político que a gente tem aqui no Brasil, mas algo que, ao meu ver, seria disruptivo, né, falando de Brasil, seria o fim do voto obrigatório, né? Isso não causaria uma disrupção também nas narrativas? Porque agora você tem que não só fazer a pessoa escolher entre A, B ou C, mas estimular ela a sair de casa e ir até a urna escolher um candidato. O que vocês pensam sobre isso? Vai, André. Vai lá, Sec. Eu, a princípio, assim, não obrigatoriedade do voto, para mim seria uma medida que não requeria grandes ações, né, é uma assinatura, talvez, mas talvez pode gerar um efeito que, numa outra camada, que ao invés de comprar o voto para alguém, as pessoas já comprariam mais ainda para a pessoa votar, né, assim, você pode botar numa outra camada essa questão. Mas isso tu está pensando em tempo por conta da cultura brasileira ainda, em relação à eleição. Enquanto Politize ainda não conseguiu educar mais gente. Educar mais gente, né? Mas, enfim, eu acho que esse tipo de experimentação, ele pode ser feito para fazer uma reforma geral. Antes de fazer isso, a gente pode testar nas eleições para municipais a não obrigatoriedade do voto, ou em alguma outra eleição. É feita pouca experimentação nesse sentido, né? Espera-se construir a mega, hiper, ultra reforma política, e nesse meio tempo não se testa nada, não se experimenta nada, e de repente quando chega a solução, ela já não, o que se propôs na reforma política já não faz mais sentido, já estaria ultrapassado para o contexto que a gente vive, né? Então, é nesse sentido que talvez essas medidas que são mais, né, obrigatoriedade do voto, de repente uma prévia proporcional antes, como acontece em outros países, né, a gente talvez se conseguisse de alguma forma ativo melhores, né, senão até fazer a gente já perdeu muito tempo, né. Aproveitando essa ideia da experimentação do André, eu acho que isso também é mais um fato que a gente às vezes não se percebe, que nós temos a legislação eleitoral única no Brasil, né? E isso também é uma questão que a gente carece muito, a descentralização legislativa para os entes federados, né? Em outros países, eu pego os Estados Unidos como exemplo, a legislação eleitoral e outras tantas legislações são legislações estaduais, o que permite exatamente essa experimentação e a maior capacidade de inovação, porque um estado vai lá e faz uma coisa que dá um efeito bacana, o outro estado começa a pensar e fazer aquilo lá também. Quando você tem uma legislação única, você é obrigado a acertar ou errar, e se errar, todo mundo perde, vamos dizer assim, né? E mais especificamente sobre a questão da não obrigatoriedade, eu acredito que sim, é uma experimentação que o Brasil deve fazer, sim, a gente deve fazer esse experimento, porque até por essa questão do que o André levantou do custo do voto, né? Eu acredito que quando você tira a obrigatoriedade, vai fazer com que seja muito mais difícil para o político que compra voto, essa é a minha opinião, ele realmente comprar esse voto. Porque uma coisa é a pessoa já estar lá na frente da urna, a pessoa pensa, eu vou votar naquele cara que me deu 50 pila, né? Agora, o cara sair de casa realmente um esforço hercúleo ele realmente tirar essa pessoa de casa. Então,
de um ponto de vista de qualidade do voto, das pessoas que se informam, das pessoas que fazem uma análise de mérito dos candidatos, esses, em geral, estão mais propensos a andar até a urna de fazer o depósito da sua preferência, enquanto que aquele que não tem nenhum tipo de compromisso, ele vai ficar em casa fazendo churrascão de domingo, né? Eu queria trazer um outro ponto de vista aí aos colegas. Bom, primeiro, realmente concordando totalmente, a dificuldade que a gente tem com experimentação é muito grande, né, no setor público, e a gente está sempre em busca da bala de prata, né, o que vai um tiro resolver tudo. Eu não tenho uma opinião formada sobre voto obrigatório. Eu acho que é uma questão bem polêmica mesmo. Até se você for ver entre os cientistas políticos, tem, né, cara, tem espectros diametralmente opostos. Tem gente que acha que seria péssimo para a democracia do Brasil, tem gente que acha que seria ótimo. Então não existe nenhum consenso, né? E é difícil realmente prever, né? Porque você está levando está falando de um fenômeno social muito pontual, né? Uma vez, 2 vezes a cada 2 anos, no máximo 2 vezes a cada 2 anos, primeiro e segundo turno, né, que as pessoas vão para fazer isso, né? E aí ser mudado nada é muito complicado, né? Então, trazendo um outro lado que o Sec falou, concordo, mas também tem o outro lado. É o cara que recebe os 50 pila para votar e fica o cabo eleitoral cobrando ver se esse cara aparece lá na urna para votar, porque ele sabe que ele deu 50 pila. Então esse cara, ele com certeza vai lá, porque tem mais 50 esperando ele na hora que ele sair da urna, às vezes, ou se aquele candidato ganhar, né, a teoria é que nem a teoria do sapato, e isso, gente, parece que é piada, mas é verdade, as pessoas faziam antigamente, ainda fazem no interior, dar um pé de sapato pro cara, e se o candidato ganhar, o outro pé de sapato ele é dado pro sujeito. Assim, parece absurdo, mas é literalmente isso que acontece na eleição do interior. Então é muito... A questão do voto obrigatório é muito polêmica mesmo, né? Porque quem seria a pessoa que compareceria à urna se a gente tirasse o voto, né? Acho que faltam pesquisas bastante... Mas faltam pesquisas, ou eu não conheço pesquisas consistentes no Brasil, tentando fazer simulações, né, experimentos sociais, enfim, o que for, porque, pô, e também comparecimento às urnas é algo delicado. A Suíça é um dos países com menor taxa de comparecimento às urnas nas eleições, e é considerada a democracia mais sólida do mundo, e aí a gente fica numa contradição, pô, que bizarro, a Suíça é 30%, 35% das pessoas vão votar, por que será? Porque os caras são... Ou porque os caras são despolitizados, que é uma coisa um pouco difícil de acreditar, ou porque existe um nível de conformidade social. O cara acha assim, o meu vizinho vai votar, ele vai votar de forma muito parecida com que eu votaria, os candidatos são meio, todo mundo é honesto, gente boa e competente, ou porque os caras têm metade dos plebiscitos e dos referendos no mundo são feitos na Suíça, então o cara já participa de forma direta, ele acha que ir para a urna votar, já que me perguntam mesmo tudo que é importante diretamente, por que eu vou votar em alguém? Então, eu estou jogando algumas hipóteses que é Não, mas é esse o ponto, né, Diego? A pessoa, ela se sente parte daquilo, ela está participando constantemente, ela não está sendo chamada agora vem a sua participação, pronto, agora você já me elegeu, muito obrigado, daqui a 4 anos você volta de novo e faz aquele teu papel lá, aperta no botãozinho, e aí não é isso, né? E mas hoje, pelo menos... Desculpa, vou terminar. Fala. Não, pode falar. Não, é que eu queria chegar ao ponto de falar assim, e justamente nisso que tu está falando, que assim, sistema eleitoral ou sistema político, a palavra sistema a gente deixa, às vezes, ignora, né? Porque sistema é um conjunto de variáveis que se interrelacionam. Então, a alta abstenção na Suíça é um problema ou não é? À luz do alto nível de participação direta que eles têm, talvez não seja, né? Então, essa e no Brasil a gente precisa começar a discutir essa questão de sistema, né? Porque geralmente as pessoas se apegam a um ponto. O financiamento empresarial é o demônio das eleições. Ou é o sistema proporcional, ou sabe? E aí que é bem isso, a gente precisa começar a ver qual é o sistema que a gente quer, né? Como é que esse conjunto de coisas vão se conversar, pensando principalmente na nossa cultura política, que não é a da Suíça, com certeza. Com certeza, vai demorar para chegar lá, né? Mas a democracia é isso, né? Um conjunto de variáveis muito maiores do que só você participar em época de eleição. Então, quando você fala, às vezes, de uma reforma política, se a gente fosse levar isso a cabo, partindo do que tu estás dizendo, é algo muito mais amplo do que pensar, não, vamos mexer aqui no financiamento partidário, vamos mexer aqui no número de partidos, né? É algo muito maior do que isso, envolve muito o teu papel que tu estás fazendo aí, que é um trabalho de formiga, que a gente sabe,
de fazer as pessoas realmente tomarem consciência assim, do seu papel cívico, quanto elas são parte dessa construção, quanto elas têm que construir a sua própria propaganda eleitoral e os candidatos ficarem assistindo eles de casa dizendo, pô, isso aqui faz sentido, então vamos construir algo junto aqui para melhorar a vida dela. Não sempre essa coisa direcional do cara que vem, se apresenta, faz a sua propagandinha. Não adianta, assim, pode ter as melhores ferramentas e as redes sociais, mas não vai adiantar se ele continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E aí eu já puxo o gancho aqui, inclusive para avisar que a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas que dá para mandar pergunta, e a gente já recebeu uma pergunta aqui pelo YouTube do Rafa e do Lucas, que veio um nome conjunto aqui. E eles estão perguntando exatamente sobre essa questão de redes sociais. Será que o candidato de hoje está aproveitando corretamente? O que seria aproveitar isso corretamente? De que maneira ele pode tirar o melhor das ferramentas para conseguir os votos? Fica para quem quiser. Eu vou responder essa bem brevemente, né? Eu vou pegar essa, Olavo, se eles quiserem depois completar, que é um tema que a gente trabalha para capacitar servidores há algum tempo, né? Acho que conseguiu é um elemento que faz parte de um contexto que foi muito triste que aconteceu. Durante as eleições, a instituição, por exemplo, a prefeitura, ela tira completamente do ar a sua comunicação, sabe? Tira o site do ar, tira o Facebook do ar, né? Isso transmite um sinal para os 4 anos, daí troca, acaba, né? Eu só sou eleitor, eu não sou cidadão, né? Eu só posso falar com a prefeitura e eleito, né? Fora isso, não vale, é propaganda política, né? Tamura, tá um pouco ruim só a tua transmissão, mas a gente entendeu aqui a mensagem, só vou para reforçar. Então, você está falando sobre essa questão de que assim, as redes sociais estão aí, a legislação também, como o próprio Calegari trouxe, ela não acompanha, né? É um tempo diferente. Então, realmente é uma coisa meio absurda, né? Tu tem uma prefeitura. A gente pode citar aqui o caso, né, uma página, uma fanpage que virou referência nacional, assim, como se comunica e utiliza, né, as redes sociais como um canal de relacionamento, de atendimento das necessidades das pessoas, né, tá ali dialogando, tá ali ouvindo, é o caso da Prefeitura de Curitiba, e aí por conta da eleição eles têm que tirar isso para não ficar configurado uma propaganda, mas espera aí, o que é esse conceito? Até esse conceito de propaganda também tem que ser totalmente reinventado, né, já está sendo, pelo menos na comunicação que as empresas e organizações privadas trabalham, como é que a gente retrabalha isso no público, porque ele é um canal de relacionamento, ela está ali se colocando, sendo, na medida do possível, a gente não sabe o quanto, mas espera, sendo autêntica, sendo genuína, né, e quando a gente está falando de trabalhar histórias, trabalhar narrativas, não adianta criar uma coisa fantasiosa, não é? A gente não está falando de contar mentira, a gente está falando de contar a verdade. Para mim, assim, a visão de narrativa é falar a verdade. Então, por que aí nessa hora tem que perder todo um histórico ali, que está ali nas redes? Eu fui procurar essa página sem saber disso, e aí eu não achava, eu queria, um case aqui de comunicação nas redes sociais, independente até de ser público ou privado, é um case de diálogo, de atendimento das pessoas, de atendimento do seu cliente, vamos colocar assim. E aí isso some, né? E aí eu fico pensando também, assim, trazendo um outro conceito de marketing digital, né? A gente fala do marketing digital sempre como construção de relacionamento com seus leads, né, você nutrir os leads, e aí como é que o cara faz isso só a cada 4 anos, assim, né, ele tem que agora pontualmente aparecer isso, e como é que ele vai nutrindo essa base ao longo do tempo, usando todas as ferramentas digitais ao dispor dele, hein? O que vocês acham, Diego? Sec? Eu cortou um pouquinho a pergunta aqui, mas eu peguei até a parte dos leads, e isso aí eu acho que é uma das coisas que vai pautar a política nos próximos tempos, a ideia de pós-venda, ou então de política de relacionamento, né? Que é a ideia de fazer com que o político ele construa ao longo do mandato, ao longo do período pré-campanha e até o pós-campanha, a construção de um relacionamento da mesma forma que as organizações privadas também fazem com quem se relaciona, né? Aquela questão de não apenas mandar
um feliz aniversário, porque aquilo lá é cara de pau também do político que fica mandando cartãozinho pago pela editora ou pela gráfica da Assembleia, sei lá da onde, né? Só manda aquele cartãozinho lá de feliz aniversário, porque já está no automático. O pior é o outdoor de Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Esse aí. Mas é de realmente fazer um relacionamento baseado nas necessidades, né? Saber que pessoa tal pertence a grupo tal e que grupo tal precisa tal necessidade, conseguir mapear subgrupos dentro dos grupos de relacionamento, né? Isso é o CRM, né? O Customer Relationship Manager. Isso aí poucos políticos têm, e isso aí eu acho que daqui a 20 anos vai ser normal, e acho que até vai ser imprescindível para um político conseguir se manter eleito e até se reeleger, ele realmente ter esse trabalho feito de forma profissional. Bacana, então é isso, nas redes sociais já expõe essa necessidade de você estar se relacionando o tempo todo, né? Não é só mandar comunicação. Isso. Fala, André. Só para completar rapidamente, né, essa questão de redes sociais, eu não sei por que razão, né, talvez caiu no colo da comunicação, né, das áreas de comunicação gerenciar isso, né, mas a importância que esses canais representam hoje, ele vai muito além da comunicação, né. Não é só um palanque ali, né? Você pode construir inteligência, planejamento, né? Através das redes sociais, ampliar a questão da participação e colaboração, que é fundamental, né? Não só usar como estou aqui para ganhar voto e olha aqui meu plano, como eu sou bom, como eu sou legal. Isso a gente tem também que explorar melhor. As instituições e os próprios políticos eleitos poderiam explorar muito melhor isso para ir além, né? Além de comunicação, além de captação de votos. Com certeza, ele se expõe muito mais e abraça também suas vulnerabilidades, como a gente estava comentando, que é essencial para tu construir uma comunicação mais verdadeira, mais autêntica. Gente, eu vou... tá muito legal aqui o papo, mas eu vou encerrar pedindo aqui umas considerações finais de cada um dos nossos candidatos eleitos a esse debate. Foi muito bacana aqui sobre narrativas eleitorais. Começando aqui pelo nosso querido Calegari. Diga lá. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer o convite, Olavo, dizer que foi um prazer aí, o SEC tá com a pequena aí, Taura também, são todos amigos, grandes amigos aí que a gente cultiva ao longo dessa trajetória. E, bom, hoje fosse fazer uma mensagem final e dizer que as coisas estão mudando, se é para bem ou para mal, o futuro vai dizer. Eu tenho uma intuição que me sinaliza que é para melhor essa mudança que está ocorrendo. Eu acho que o fato das pessoas estarem, o fato de política hoje ter mais espaço na mídia do que futebol é um ótimo sinal, por mais que as coisas que apareçam na mídia sejam as coisas ruins, quer dizer que as pessoas estão se interessando, estão começando a discutir, estão começando a debater. Estamos engatinhando ainda em termos de democracia, a gente tem um nível de amadurecimento muito baixo ainda, né, em termos de regime democrático, de política, né? Mas eu acho que a gente tá caminhando para um bom sinal, assim, as manifestações, tá todo mundo, tá todo mundo com bebê aí, meu. Falar em engatinhar, né, Calegari? Né, cara? Engatinhar. Falar em engatinhar, né? Estamos falando com o futuro aqui, ó, futuro, os cidadãos do futuro. O que a gente vai deixar para eles como legado aí? Para essas meninas aí. Legal. É muito simbólico, né? É muito simbólico mostrar aqui a Helena e a Laura aí, né? Porque a gente está falando de engatinhar e fazer a mudança na política, educação política, para que essas meninas aqui, né, possam ou representar a gente ou pelo menos ser melhor representadas no nosso futuro, né, pessoal? Dá um sorriso ali, meu amor. Muito bom. E aqui perceba a diferença, a gente não está aqui segurando criancinha lá para fazer pose pro Diego. Aqui nós estamos educando. Eu tenho três também, que eu sei que... Olha só, rapaz. A gente se prepara aqui para preparar essa mostrada. A gente tá botando uma pressão no Calegari, eu acho, hein? É melhor a gente pressão ainda, velho. Não tenho como mostrar. Mas quem sabe vamos fazer um outro. Olavo, talvez a gente faça um nas próximas eleições, talvez eu já tenha uma, quem sabe. Ou não. Senti cara de promessa nisso aí, hein? Promessa, ó, não venha com promessa de campanha aqui.
Olha, promessas vazias, não vem com promessas vazias aqui. Tamurinha, para fechar você, porque você Então, tem que ir agora lá segurar a Laurinha aí isso, no tá na hora aqui. pós-amamentação, já está chegando essa hora. Olavo, obrigado aí o pessoal que assistiu também. Acho que esse tipo de discussão, de conversa deve ser ampliado, feito mais vezes, né? Essas conversas soltas, livres, são sempre muito, muito produtivas, geram insights. Então, como o Calegari falou, né? A gente está numa construção, as mudanças estão acontecendo, assim. Às vezes é difícil olhar de dentro, né? Do túnel, mas a gente está dentro de um bom túnel, né? Para se estar. E ampliar esses canais, acho que a gente vai, aqui de repente, 2, 3 eleições ou gerações, né, essas que apareceram aí com a gente aqui, eles vão ter um ambiente político, tanto da parte de quem está ali votando, quanto da parte de quem está executando, muito mais favorável. Assim. Então, e o trabalho de vocês, né, para construir melhores narrativas e, no fundo, melhores pessoas para nos representar e para escolher quem nos representa também é fundamental. Aí eu agradeço aí o convite e é sempre bom conversar com esses amigos aí de longa data. Legal, gente. Muito obrigado, muito grato aqui pela participação de vocês, por terem aceitado esse convite. E acho que fechando assim como o Tamura colocou, né, as narrativas só vão ser verdadeiras se as pessoas, os políticos, enfim, quem estiver contando essa história for verdadeiro, né, estiver de fato expressando algo autêntico de si. E é para isso que a gente trabalha, e a gente sabe que fazendo essa mudança na comunicação, promovendo uma comunicação mais autêntica, a consequência vai ser isso acontecer no nível político, na nossa consciência, na nossa interlocução, né, como eleitores, como cidadãos, e como agente público, né, como quem também faz esse movimento de buscar essa mudança mais efetiva na participação na gestão, aí, como o SEC já tentou e tudo mais. E obrigado mais uma vez. Obrigado a quem participou, ao Rafa, ao Lucas, a Ana Paula, obrigado aí pelo apoio no Twitter, e esse vídeo vai estar disponível aí para quem quiser acompanhar a gente aí pelo YouTube, e vamos, quem sabe, marcar aí mais novos episódios aí dessa série, né, Tamura? Eu topo. Obrigado, gente. Eu topo também, marcar valeu, novos Olavo. episódios. Valeu, gente. Obrigado, Ana Paula. Calegari. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Diegão, André, abraço. Tchau, tchau.